Ok? Então, aperte os cintos, pega a palavra, vem para cá, senta aí no sofazão, assiste na televisão. Vamos entender as duas igrejas, a igreja de Cristo e a igreja de Satanás. Não é história minha, não é um entendimento meu. Perceba uma coisa. Primeiro Deus cria, o homem cria o paganismo, melhor dizendo. O paganismo caiu dentro do Império Romano. O que é o paganismo? É a união da tradição e adoração ao humano e aos anjos caídos. Isso é o paganismo. E nós podemos ver isso. E nós vamos mostrar aqui algumas coisas. Depois, nós temos o cristianismo. As pessoas pensam que o cristianismo foi criado pelo povo de Deus. E não é verdade, nós vamos ver isso. Nós vamos comparar a história, nós vamos ver os fatos. Tá? Então, ela nasceu caída e foi ferida de morte. E nós temos como provar isso. Isso não é fala nossa, nós vamos pegar aqui, os historiadores estão dizendo sobre o assunto. Depois do paganismo, o cristianismo ele é a junção do paganismo, as crenças, as coisas do judaísmo apostatado e os apóstatas da seita do Nazareno. É a junção desses três grupos apareceu o cristianismo. O cristianismo é verdadeiro? Esse cristianismo aí? Não. E você vai ver provado que não é história minha. E por último, nós vamos ver que a besta vai ter novamente, né? A ferida será restaurada, segundo a Bíblia. A imagem da besta permanece caída e vai para a destruição. E vai chegar ao seu final. E o que é essa imagem da besta? É a união do falso judaísmo, apóstata, né? Aquele que não acredita que Cristo já veio, aquele que quer reconstruir o templo, né? Aí nós temos o cristianismo apóstata e o islamismo. Então, isso é a junção, é o sincretismo religioso que vai dar vida a essa imagem da besta. E teremos a segunda besta dando vida a essa imagem e fazendo com que toda a humanidade adore essa besta ou seja morta, como foi feito quando nasceu o falso cristianismo ali no sexto século, né? E desde a sua formação ali do quarto século. Como é a Igreja de Cristo? Depois do paganismo vem a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo também caiu, era Israel. Aí, daí sai um remanescente, a seita dos nazarenos, né? A Igreja dos discípulos, a Igreja que Cristo formou, ok? Então, quando Israel cai, sai um remanescente. Resta um remanescente fiel, obediente. Quando chega no ano 70, Israel é completamente aniquilado. Judá é destruído, Jerusalém destruído, o templo destruído, acabou-se a religião de Israel. Mas existiu uma seita chamada Seita dos Nazarenos, que é o remanescente dos discípulos. Tá? Os discípulos começaram a igreja e nós tivemos a continuidade na Seita dos Nazarenos. E por que eu estou chamando, irmão Ivaldo? Você está chamando de Seita do Nazareno? Porque está na Bíblia. É esse o nome da igreja que a Bíblia confirma, né? Aí depois disso nós temos o protestantismo, né? O protestantismo que foi também desde o século XVI, de 1517, nós temos aí a igreja protestante que foi um levante dentro do catolicismo e nós vamos ver como essas coisas aconteceram. E aí nós temos o quê? A igreja protestante cai em 1844. A sua queda começa em 1840 e se estende até 1844, quando ela caiu e se tornou Babilônia.
E o que aconteceu? Houve um remanescente. O povo expulso das igrejas, né, que nós denominamos, que foi denominado, eu não, que foi denominado o movimento milerita, que eram os mileritas que foram os pioneiros do adventismo. Aí surge o outro movimento, a Igreja Adventista Antitrinitariana, tá? O Adventismo Antitrinitariano, e ele foi sendo minado por dentro, tomado por dentro, e nós vamos entender como foi essa queda ao longo da história. E entender assim os pontos. Hoje eu vou falar apenas os pontos focais, ok? Então, como a igreja trinitariana caiu? Você diz assim, mas a igreja não cai, a igreja caiu e se tornou trinitariana. A instituição religiosa. Mas aí resta um remanescente fiel, os antitrinitarianos, que será os 144 mil e a grande multidão, ok? Então aí está um espectro que nós podemos determinar como sendo a síntese do nosso estudo